Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Arquibancada MAC. Eu sou Pedro Balec, apresentador de hoje. E antes de apresentar o nosso convidado, vou apresentar minha bancada, que é meu amigo aqui, minha dupla, né? Danilo Miguel. Fala, Danilo, tudo certo? Tudo certo, Pedro. Um prazer estar aqui em mais uma entrevista. E bora, que hoje vai ser bom. Bom, agora apresentar, né, o nosso convidado, nada mais, nada menos que ele, a fera do esporte, narrador da Globo, do Sport TV e do Premier, Odinei Ribeiro. Fala, Odinei, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Pedro, Danilo, amigos do Mackenzie. Uma alegria muito grande. Eu acho muito legal quando a gente tem a possibilidade de bater papo com alunos. Afinal de contas, vocês já são nossos parceiros, né? Já são amigos aí de profissão. Muito legal estar aqui no Clube Atlético Ipiranga, que é um clube aqui de São Paulo que me adotou. E foi muito importante para mim, por alguns aspectos, para a gente começar a entrevista. Primeiro que quando eu era criança, eu não tinha possibilidade de frequentar um clube social. Eu não tinha possibilidade financeira de frequentar um clube esportivo. E aí, através das minhas narrações, eu consegui trocar a minha permanência, a minha entrada no clube, em troca divulgava o clube na rádio que eu trabalhava em Itanhaém. Até um dia que um dos diretores do clube chegou e falou: cara, você não pode criticar o clube, porque você tem aí a permuta com o clube. Eu falei: não, se vocês quiserem me liberar para eu entrar, beleza, mas a partir do momento que vocês querem cercear as minhas ideias, paro por aqui. Aí um amigo meu chamado Xerez falou assim: para com isso aqui, vai estudar, vai ser alguém na vida. Aí eu estudei e hoje eu estou onde eu estou, tenho uma carreira de 32 anos. E quando o Ipiranga abriu as portas para mim, passou um filme na minha cabeça e falou: pô, lá atrás eu não pude entrar. E hoje eu fui abraçado por todos aqui de Ipiranga, então por isso que eu fiz questão de falar do Ipiranga. Muito bem, muito bem. Para começar, a gente queria saber como é que foi a sua infância, né? O pequeno Odinei lá, o primeiro contato com o esporte, foi no futebol de botão, como é que foi? Eu sou de Itanhaém, né? Litoral sul de São Paulo. Meu contato com o esporte foi desde sempre, porque eu morava a cerca de 500 metros de um campo de futebol. E ali no campo de futebol do meu bairro, que é o Ivuti, eu comecei a conhecer, digamos assim, os meus primeiros ídolos, né? Porque os jogadores de futebol amador eram os meus ídolos. E eu gostava muito, e gosto até hoje, de ouvir o rádio, né? Eu sou apaixonado pelo rádio. E meu pai acordava para fazer o café da família ouvindo o rádio, né? Então o rádio vem desde a minha infância. E aí, ouvindo os narradores esportivos, eu comecei a brincar de narrar futebol de botão, né? Onde eu fazia os meus campeonatos, onde eu era o narrador, o repórter, o comentarista. Eu montava os meus campeonatos, eu fazia com um giz no chão frio da minha casa o campo. Aí eu transformava o campo em Maracanã, em Morumbi, em Mineirão, em Sarriá, em Azteca. E eu narrava os meus jogos ali. Até que um dia eu comecei a trabalhar, tive que trabalhar, tá? Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, mas eu nunca deixei a paixão de lado, né? Da narração. E um dia eu jogava futsal num time lá de Itanhaém, também no time de Mongaguá, que é uma cidade ao lado de Itanhaém. E todas as vezes que nós tínhamos viagens, eu levava um gravador emprestado e eu ficava narrando os jogos dos amigos, os amigos brincando, tá? Pô, que legal você narrando o jogo. Até que um dia aconteceu de eu levar o gravador em um jogo de um time que eu jogava, que era o Ivuti, mas eu não pude jogar na ocasião, então eu levei o gravador e narrei um jogo lá, Ivuti e Gaivota. Terminou o jogo, o Ivuti foi campeão, levaram a minha fita para a sede social do clube, colocaram lá, até hoje lembro, no cadete do Djalma, o som propagou lá na sede, e aí a galera: pô, esse cara tem futuro. Aí na segunda vez que eu narrei, um senhor chamado Zé Costa ouviu, né, a minha narração. Eu ficava no cantinho assim narrando, ele ouviu, me chamou de canto e falou: pô, eu queria levar a sua fita lá pro Sobral, lá pra Rádio Anchieta. Eu falei: não, imagina, nada a ver, só tô brincando. Não, vamos levar. Aí levou, aí o Sobral aprovou com várias críticas, mas ele aprovou porque não tinha outro narrador na época. Alguns meses depois eu comecei a narrar e narrei o meu primeiro jogo em cima de um caminhão, Ivuti e Unidos de Savoy, no dia 20 de janeiro de 1991. Aí
não parei mais, são 32 anos de carreira. Caraca. Pô, legal demais. E também assim, você narra principalmente futebol, mas você narra vários esportes Sim. diferentes. E como surgiu esse amor pelos esportes em geral? Também que a gente praticar esporte, surge esse amor, mas também principalmente pelo futebol, porque assim, você narra muito futebol. Então, eu acho que o futebol, principalmente para quem mora numa cidade pequena, numa cidade que não tem tantas opções, o futebol ele é barato, né? Então, nós tínhamos na época lá na minha cidade, em Itanhaém, muitas escolinhas de futebol. Então, eu jogava futebol em todos os campos que dava para eu jogar, todo dia de semana. E o presente que o pai tinha condição de dar, até porque meu pai era uma pessoa trabalhadora, mas muito humilde, era a bola, a famosa bola dente de leite, né? Então ali eu comecei a formatar o carinho com o esporte. Com relação às outras narrações, por exemplo, o segundo esporte que eu narrei foi o basquete. Por quê? Porque na minha cidade, à época, nós tínhamos um time chamado Clube Náutico que disputava o Campeonato Santista e Campeonato Paulista de basquete. Então, como eu já trabalhava na Rádio Anchieta de Itanhaém, que cobria os jogos, eu acabei também narrando basquete. Aí depois eu fui para Santos. E aí Santos é um polo esportivo, né? Santos tem diversas modalidades, tem várias universidades com vários campeonatos. E aí eu comecei a narrar outras modalidades também. Por exemplo, eu estudei na Universidade de Santa Cecília. E lá tem os Jogos da Unisanta, que é muito famoso lá na Baixada Santista. E os jogos da Unisanta me ajudaram muito. Porque ali eu narrei vôlei, narrei basquete, narrei futsal, narrei handball, narrei tamborel, narrei beach tênis, narrei beach soccer. Beach tênis não, que ainda não era moda, mas o tênis de praia eu narrei. Enfim, aí foi criando modalidade. E hoje, quando eles querem que eu narre, eles me perguntam uma semana antes, eu me preparo e eu saio narrando. Bacana. E você falou que gosta bastante de rádio, né? Você Sim, sempre sou apaixonado. A gente viu que você trabalhou em bastante rádio, né? Sim. Mas seu amor pela rádio, sua paixão já existia antes de você começar a trabalhar e foi algo que só aumentou? Então, é muito interessante isso, né? Inclusive o Rubens Evald Filho, que infelizmente faleceu, ele fez um filme sobre a minha vida, contando a minha trajetória, né? Ao lado da Renata e do Germano Pereira. E ali eles contaram a minha história desde o início, e ali eu conto o seguinte, que o meu pai, ele era um pintor de paredes. E ele acordava muito cedo, acordava às 5h30 da manhã, para ele fazer o café, né, dos filhos que já saíam para trabalhar, e eu sou dos mais novos, e eu saía para estudar. Então, na época, meu pai ouvia muito Jovem Pan, muito Rádio Bandeirantes. Então, desde sempre, eu acordava com o rádio, fui me apaixonando pelo rádio. Eu me lembro que eu ganhei rádio. E hoje em dia você ouve rádio com aplicativos, né? Eu ouvi o rádio AM, né? E eu adorava ficar mexendo no rádio para ouvir rádio de outras cidades. Nem sempre eu conseguia sintonizar, mas o amor pelo rádio veio desde quando eu nasci, cara. E até hoje, para você ter uma ideia, até hoje eu durmo ouvindo rádio. Né? Eu ainda tenho meus radinhos de pilha, mas aí hoje em dia tem o telefone tem os aplicativos, tem a famosa Alexa, mas você ouve rádio, eu ouço rádio, sou apaixonado pelo rádio. Bacana. Legal demais. E assim, por exemplo, a nossa geração já não tem mais esse afeto pela Geração rádio. videogame. É complicado. Mas, por exemplo, você já comentou também como você narrava os jogos na sua época da escola, faculdade, mas como você já teve a ideia de ser narrador? Porque, por exemplo, assim, você jogava bola e acho que Sim. todos os meninos, assim, têm o sonho de ser jogador. Perfeito. Aí como surgiu essa ideia, vou ser narrador? Então, porque é interessante isso, porque não tem ninguém da minha família que trabalha na área, ninguém, nenhum dos meus irmãos, nós somos em 7, nenhum dos irmãos. Mas eu acho que o fato de eu ouvir muito rádio e ouvir muitos narradores esportivos, isso acabou me chamando a atenção. E como eu ganhei jogos de botão, na época criança, acho que um dos primeiros brinquedos que eu ganhei foi o jogo de botão, além da bola, então eu comecei a imitar os meus ídolos, né? Fiore Giliotti, Osmar Santos, José Silvério, então eu brincava em imitá-los, né? Eu imitava muito todos eles.
Então acho que é aí que começou o amor pelo rádio e o amor pela narração esportiva, ouvindo os narradores. Eu acho que quando a gente viajava, quando a gente ia para qualquer canto, já com meu pai já comprando um carro, eu gostava, pai, põe lá que eu quero ouvir o rádio. Independentemente do time, eu gostava de ouvir o narrador. Eu acho que ouvindo eu acabei pegando gosto. E foi assim muito difícil para você no começo que trabalhar com futebol, né, que pega muito tempo da gente conseguir conciliar isso com a vida pessoal, né, que perde muito fim de semana, perde muito tempo na semana também. Né? Pedro, eu trabalhei na feira, trabalhei em loja de pão de queijo, trabalhei em lojas de material para construção e meu último emprego antes de narrador esportivo foi em um banco. E trabalhar no banco na minha cidade era um baita emprego. E no banco eu tinha sábado e domingo. Mas quando eu comecei a narrar, e eu comecei a narrar em 91, né, oficialmente. Mas antes eu já narrava com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos. Eu acho que foi natural no meu cérebro trabalhando, cara, você vai ser narrador esportivo, você vai ser narrador esportivo. E aí quando surgiu a primeira oportunidade de me convidarem para narrar na Rádio Anchieta de Itanhaém, e eu topei o desafio, eu pedi demissão do banco. E meu pai falou, você é louco, você vai sair do banco, é um dos melhores empregos da cidade, você não pode fazer isso. E vamos chutar, vai, na época eu ganhava, vamos supor, R$1.000 no banco, eu saí para ganhar R$50 na Rádio Anchieta. Foi um investimento, né? Aí eu fiz o curso de rádio, fiz um curso de narração esportiva, fiz um curso de radialista, fiz curso de treinador esportivo, e aí comecei a narrar. Eu sempre falo, principalmente para a geração de vocês aí que está começando agora, é um grande desafio trabalhar na área, porque você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, você não vai ter mais sábado, você não vai ter mais domingo, se você for casado, você de repente não vai estar no dia da comemoração do seu casamento, você vai estar viajando, você vai ter um filho, se bobear, dependendo de onde vai ser a sua cobertura, você não vai estar perto da sua esposa na hora do nascimento do seu filho, tem tudo isso, entendeu? Mas eu abri mão de tudo isso e não me arrependo absolutamente de nada, entendeu? Eu faria tudo novamente, desde o início. Por exemplo, eu sou apaixonado em jogar futebol. E eu parei de jogar futebol com 20 anos de idade. Por quê? Porque o futebol, os campeonatos são domingo. Né? Eu tinha medo de jogar de manhã e me machucar. À tarde não dava para jogar. Então eu parei de jogar futebol completamente. Pra você ter uma ideia, depois de tantos anos, acho que eu comecei a voltar a jogar bola depois de uns 30 anos, numa pelada de sexta-feira que tem com os amigos da Globo, e quando eu vim aqui pro clube. Antes eu não estava mais jogando futebol. Então é isso, é abdicação, né? Abrir mão de um monte de coisa. Já tomei muito chute na bunda de namorada porque eu não tinha sábado e domingo para sair com ela. Mas eu não me arrependo não, cara. Azar delas. Perderam, né? Perderam. Ah, não, é complicado, não tem final de semana, é puxado, mas assim, a gente hoje sabe que você é um narrador de sucesso, a gente acompanha você todo final de semana, toda a rodada. Eu sou de sucesso? Bom ouvir isso. Toda a rodada de brasileiro, com essa a gente tá te acompanhando. Sim. Mas em algum momento você percebeu que, por exemplo, pô, tô fazendo sucesso, tá dando certo. Qual foi o momento, a virada de chave que você pensou, pô, tô fazendo esse sucesso todo? Cara, eu acho que o grande divisor foi a Copa do Mundo, né? Eu comecei na Rádio Anchieta de Itanhaém. No ano seguinte já fui trabalhar na Rádio Atlântica de Santos. E eu trabalhei nas rádios de Santos de 92 até 99. Aí eu vim para São Paulo trabalhar com a equipe do Fiore Gigliotti. Eu trabalhei na Rádio Record de São Paulo de 99 a 2005. Nesse período, 99 a 2005, eu acabei fazendo faculdade. Depois, se vocês quiserem voltar nesse ponto de faculdade, acho que é legal para eu contar a minha história. Como é que foi dentro de faculdade, como é que foi os meus perrengues na faculdade. Mas aí, cara, eu fui formatando, eu fui trabalhando, me guiando. Até fugiu agora a sua pergunta, me desculpe, fugiu agora. Era em qual momento você percebeu a virada de chave? Então, aí eu fui trabalhando, formatando, pô, tô aqui, legal. Pô, cheguei aqui, legal, mas pô... E por que eu acho que foi a Copa do Mundo? Porque antes,
se você ver minha carteira de trabalho, e eu comecei a trabalhar em 92, a minha carteira de trabalho só foi assinada em 2005, cara. Entendeu? Por quê? Porque era muito difícil, você tinha que vender propaganda para você ganhar alguma coisa, as rádios de Santos não pegavam em Itanhaém, então os patrocinadores de Itanhaém poucos me ajudavam, e quando me ajudavam eram mais amigos. Aí quando eu vim pra Tribuna, que é afiliada da Globo em Santos, eu ainda não falei que eu tinha chegado. Aí quando eu vim para São Paulo, em 2004, em 2004 fui contratado pela Tribuna, em 2008 eu vim para São Paulo, e eu fiz a primeira Copa no Brasil. Eu falei, cara, eu acho que agora eu cheguei. Famoso, craque não, mas opa, eu cheguei. Porque chegar numa Copa do Mundo, na narração esportiva, é a mesma coisa que chegar numa Copa do Mundo como jogador de futebol. Então eu falei, opa, cheguei. E tanto que eu acho que eu cheguei na Copa do Mundo do Brasil, que a partir dali eu fiz um projeto social para minha cidade, como agradecimento. De falar, pô, cheguei na Copa do Mundo, para mim valeu, claro que eu quero outras coisas, claro que eu quero realizar outros sonhos, mas acho que caiu a ficha que, caramba, eu dei certo quando eu cheguei na Copa do Mundo do Brasil. Bom, Dinei, você citou aí sobre sua faculdade, né? Eu queria que você comentasse sobre como é que foi conciliar esse momento de estudo, né? Você já estava narrando? Sim. Eu comecei a narrar, né, em 91, fiz vários cursos. Aí em 1998 eu fui fazer faculdade. Cara, e é muito interessante isso, porque é o seguinte, eu sou de uma cidade pequena, Itanhaém. Meu primeiro contato com faculdade foi em 1990, porque tinha uma faculdade lá em Itanhaém e eu fui fazer administração de empresas. Nada a ver, né, com narração esportiva, até porque eu ainda não narrava oficialmente. Eu fiz a faculdade em 90 e eu tranquei a faculdade em 90, porque em 91 comecei a fazer curso de rádio. E aí, cara, eu de Itanhaém, eu falei, pra que eu quero faculdade, velho? Ah, não, eu vou ficar aqui em Itanhaém, não quero faculdade não. Aí, Rádio Anchieta, Rádio Atlântica, fiz curso de rádio, você já tem lá o DRT. Vou ser narrador esportivo, não quero faculdade. Mas não quero faculdade porque eu não tinha dinheiro também, né? E aí, em 98, eu comecei a fazer a TV Bandeirantes Litoral. E aí a Silvia Barreto, que era uma produtora, ela falou, cara, você vai bem em TV, mas acho que é legal você fazer uma faculdade. Eu falei, Silvia, vocês me pagam pouco, eu tenho que correr atrás de patrocínio, eu não tenho condições de pagar uma faculdade. E aí, um amigo meu chamado Bruno, que foi fazer vestibular de Direito, ele me convidou, falou, cara, vamos lá em Santos, vamos fazer o vestibular. E na época eu lia pra caramba, até que hoje lia, ouvia, enfim. Eu falei, vamos, eu fui fazer o vestibular. Aí fiz vestibular na Unimonte e na Unisanta, nas duas faculdades. Passei nas duas. Só que quando eu passei, eu falei, e agora, velho? E agora? Como é que eu vou pagar essa faculdade? Quando eu cheguei em casa, depois de uns 3 dias que saiu o resultado, que o jornal A Tribuna de Santos, que é um jornal centenário e divulga as pessoas que passaram na faculdade, quando eu vi o meu nome, eu, pô, passei na faculdade, que legal, pai, mãe. Aí minha mãe falou, filho, você é filho de pobre, você não vai conseguir pagar a faculdade. Cara, isso, ó, eu nasci em 68, eu tinha 30 anos, 30 anos. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer a faculdade. Aí na hora da matrícula, eu fiz uma brincadeira, né, e por isso que é bom você trabalhar com a voz, né. Eu fui num quiosque lá na minha cidade, no Praião, e falei pra galera lá, os amigos mais velhos, falei, cara, passei na faculdade, agora eu quero ver como é que eu vou pagá-la. Aí um amigo meu, que era um ídolo meu, porque ele jogava muita bola, chamado Dedé, de uma família muito tradicional da cidade, ele falou, cara, eu pago a sua matrícula. Aí ele pagou a minha matrícula, aí o primeiro ano eu não paguei nem um mês, fevereiro, março, abril, quando a tia do Marcelo Teixeira aparecia na faculdade, eu já ficava com medo, achando que ela fosse me tirar da sala. Aí não paguei nem um mês. Aí, na virada 98 para 99, houve uma festa lá em Santos, dos cronistas esportivos, eu participei, e ali eu fui convidado por 2 amigos, pelo André e pelo Fabiano, para trabalhar com o Armando Gomes, que era um grande personagem, um grande jornalista da cidade de Santos. E aí eles me falaram, cara, vem para a Unisanta. Aí na hora, falei, cara, Unisanta é a faculdade que eu estou estudando. Pô, quem sabe eu consigo trocar o meu talento, as minhas narrações, pela bolsa da faculdade. E aí eles toparam, aceitaram. Aí 99, 2000 e 2001 eu não paguei a faculdade, mas em troca eu narrei para a faculdade. Todos os jogos da Unisanta, jogos de basquete, tudo que tinha da Unisanta eu narrei. E o primeiro ano?
Eles não deixaram retroativo. No primeiro ano, uns amigos de um clube lá de Itanhaém chamado Satélite Esporte Clube, eu tinha uma rádio comunitária lá, chamada Sat FM, que eu brigava com todos os políticos da cidade lá. Aí eles se juntaram e pagaram meu primeiro ano. Então eu me formei em 2001, graças a esses amigos e graças ao meu talento também de trocar as minhas narrações pela bolsa. Investir em você. Investi até hoje eu estou investindo aí. Pô, legal demais. De faculdade que a gente não passa tantos assim igual você passou. Eu sabe que eu falo muito isso porque é o seguinte, porque tem muita gente que desiste no primeiro não. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, os meus sims são de poucos anos pra cá. Eu tomei muito não na minha vida, muito não. Por isso, cara, aqui no meu projeto social eu ajudo um monte de gente. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, eu não tinha dinheiro pra comprar chuteira. A primeira chuteira que eu ganhei da minha irmã, Neise, meu pé hoje é 39. Ela comprou a chuteira 39 e eu calçava 36. Eu amarrava a chuteira na canela, para a chuteira não cair, eu colocava jornal na chuteira, para a chuteira não sair do pé e para eu jogar futebol. E hoje, através do meu projeto social, eu já doei mais de 1.200 pares de chuteiras na minha cidade. Hoje, através do meu projeto social, já uniformizei mais de 20 escolinhas esportivas, coisas que eu não tinha uniforme na época. Até, inclusive, o próprio Ipiranga me ajuda com bola, me ajuda com uniforme esportivo para eu doar lá. Então, cara, eu acho que vocês, principalmente vocês, que às vezes, porra, essa matéria é chata pra cacete, porra, não quero, cara, eu gosto de contar essa história pra galera falar, porra, o cara saiu lá de Itanhaém, tá na Globo, cara. O cara narrava em cima de um caminhão, já fez 2 Copas do Mundo, já fez 2 Olimpíadas, conhece praticamente todos os estádios do Brasil. Então não vou desistir, eu vou seguir. Acho que isso é importante. Pô, legal demais. Depois a gente pode falar mais um pouco pra frente sobre o seu projeto, que Sim. é muito interessante. Mas vou pegar esse gancho final que você colocou, que assim, você imaginava que um dia um garoto de Itanhaém, assim, cidade lá, é litoral, Sim. pequena, Sim. podia chegar no Grupo Globo? Cara, vou ser sincero, eu sou um moleque sonhador, até hoje. Esses dias eu postei no meu Instagram exatamente isso, eu continuo realizando sonhos. Quando eu comecei a narrar futebol de botão, eu jamais imaginei narrar em algum lugar. Quando me chamaram para narrar na Rádio Anchieta, eu jamais imaginei chegar em Santos. Quando eu cheguei em Santos e comecei a narrar nas rádios de Santos, eu falei, opa, eu acho que o meu destino vai ser no rádio. Só que é o seguinte, cara, 92, 93, 94, aí 95 eu tive uma carteira assinada. Cara, eu passei altos perrengues, entendeu? Assim, eu não queria contar pro meu pai, que era um baita trabalhador, e meu pai não queria que meu pai abrisse mão da comida de casa para me ajudar fora de casa. Então, muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo, eu dormi em rodoviária. Muitas vezes mesmo eu passei fome, não dentro da minha casa. Dentro da minha casa nunca faltou comida. Mas muitas vezes numa viagem que eu fui fazer, cara, ou era o dinheiro do ônibus ou era o dinheiro da comida. Entendeu? Muitas vezes, muitas e muitas vezes aconteceu isso. E aí eu comecei a narrar rádio, né? Rádio. Então jamais imaginei chegar na TV Globo. O que eu sonhava lá atrás era narrar na Jovem Pan e narrar na Rádio Globo. Eu adorava as vinhetas da Rádio Globo. Nossa, eu ouvia Osmar Santos, os Carolices, Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, ouvia Reinaldo Costa, os fenômenos da narração esportiva na Rádio Globo. Na Jovem Pan, José Silvério, ouvia Ademar Anuzek, o Batista, tantos outros craques da narração esportiva. Aí quando que pintou o lance de televisão? Quando eu fui para a TV Santa Cecília, eu fui para narrar na Rádio Santa Cecília e narrar na TV também, que eu troquei, né, a minha bolsa de faculdade pelas narrações. Aí o anjo Eduardo Silva, que é um dos grandes craques da televisão brasileira e ele comanda lá a TV Tribuna, hoje ele está no esporte por opção dele, mas ele foi um grande comandante da TV Tribuna, que é afiliada da Globo, e ele é apaixonado por assistir tudo. Ele estava me assistindo num jogo de basquete, nos jogos lá em Santos, e eu narrei pra cacete aquele dia, parece que eu tava narrando pra ele, cara, narrei muito aquele dia, e aí ele veio falar comigo, cara, como é que tá a sua faculdade? Eu falei, Edu, eu já terminei. Ele falou, pô, cara, eu acho que eu vou trazer você pra TV Tribuna. Aí foi uma história muito gostosa, que ele foi procurar o Armando Gomes,
pedi autorização para o Armando Gomes para me contratar, o Armando aceitou, daí ele me contratou e eu fui para a TV Tribuna. E na TV Tribuna eu narrei o Neymar, né, o comecinho do Neymar com 12, 13 anos lá eu narrei vários eventos, fui me formatando, até que em 2007 eu vim para a Globo. E contei tudo isso, mas para resumir, eu jamais imaginei chegar na TV Globo. E vou te contar uma coisa muito louca. Eu estou na Globo aqui desde 2007, oficialmente desde 2008. Até hoje, cara, até hoje tem dia que eu não me imagino que eu estou na Globo. Por quê? Porque eu vivo 2 Odineis. O Odinei de Itanhaém, que tem irmãos que passam muitos perrengues. O Odinei de Itanhaém que perdeu a mãe recentemente. O Odinei de Itanhaém que perdeu o pai também pela mesma doença. O Odinei Ribeiro que passa por aperto, que quer ajudar todo mundo, o Odinei. E o Odinei Ribeiro que quando passa a funcional na catraca da Globo, fala, eu sou narrador da Globo, vou lá e narro o meu jogo. Mas é isso, é o Odinei e o Odinei Ribeiro. Mas eu confesso que o Odinei jamais imaginava ser o Odinei Ribeiro. Pô, muito legal. Já que você citou da história também, se a gente estava pensando se colocava ou não colocava uma pergunta sobre isso, né? Que foi quando você narrou o jogo e homenageou sua mãe, né? Que, Sim. assim, não sei, a gente queria saber se você esperava, né? Que ia tocar tanta gente assim, porque viralizou, né? Muita gente se identificou com você ali, se sentiu emocionado na Cara, hora que você falou. Sabe o que acontece? Eu dei uma entrevista para o Milton Neves uns dias depois que minha mãe faleceu. E eu falei para o Milton o seguinte, Milton, eu narrava para o meu pai e para minha mãe, cara. Entendeu? Porque a maior alegria do meu pai era me ver narrando. E quando eu saí da Rádio Anchieta para trabalhar em Santos e as rádios não pegavam em Itanhaém, meu pai ficava pé da vida. Que ele falava, porra, não tô te ouvindo. Eu falei, pai, mas eu tô crescendo. Eu tô crescendo. E graças a Deus meu pai me viu na televisão. Porque meu pai morreu em 2013. E eu cheguei na TV Tribuna em 2004, né? Então meu pai me viu bastante na televisão. Então eu narrava pra eles, cara. Por quê? Porque meu pai, porque muitos pais dão videogame, muitos pais dão o melhor telefone. E meu pai, na época nem tinha telefone, mas meu pai me deu um presente, cara, que ele foi visionário, que mudou a minha vida, né? Que foi um campinho de futebol de botão. Então eu narrei a vida toda pra eles, entendeu? E aí, o meu pai, ele teve Alzheimer, a mesma doença da minha mãe. E é uma coisa que eu falo pra vocês também, que é o seguinte, cara. Ligou o microfone, se transforme. Porque é a tua vida ali, é a tua profissão ali. E o meu pai doente, meu pai mal pra caramba, e eu falava pra minha família, ó, a hora que eu estiver narrando, se acontecer alguma coisa com o pai, não me fala, deixa eu terminar. Aí terminava, aí eu mandava mensagem, e aí, como é que tá o pai? Né? E algumas coincidências. O meu pai faleceu, eu tava em Itanhaém, indo para Uberlândia fazer basquete, e eu me despedi do meu pai de uma forma muito louca, cara. Eu fui na cama do meu pai, no hospital, e falei assim, pai, vai embora. Tá na hora de descansar. O senhor já criou 7 filhos, o senhor já está com 85 anos, o senhor está sofrendo nessa cama, o senhor não queria estar assim, vai embora. Aí eu saí da cama do meu pai, liguei para os meus irmãos e falei, o pai está indo embora. Eu fui para Uberlândia, narrei basquete, como se meu pai estivesse me assistindo, narrei muito aquele dia. No outro dia acordei, peguei um avião, Uberlândia, São Paulo, Rio. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu abri meu celular, a minha família é evangélica, o meu irmão, não era para ter feito isso, mas meu irmão acabou fazendo, ele escreveu lá, o pai está na glória, ou seja, meu pai morreu. E eu estava num avião. Aí eu estava com o Luiz Ademar, meu comentarista, que eu estava indo para o Rio para narrar um jogo do Campeonato Paulista entre, se eu não me engano, era Ponte Preta e Santos, se eu não me engano. E aí, o mesmo avião, que era ponte aérea, eu consegui falar com a empresa e eu voltei no mesmo avião. E aí, pô, chorei pra caramba. Meu pai era muito ligado comigo, por mais que meu pai precisava descansar, meu pai era muito apegado a mim. E aí, quando eu cheguei em casa, cara, é uma coisa muito louca que eu conto pra todo mundo. Eu tava com um amigo chamado Cláudio, até hoje é meu amigo parceirão, Cláudio, que por incrível que pareça, perdeu pai e mãe, e a mãe também por Alzheimer. Eu falei pro Cláudio assim, Cláudio,
Você me conhece desde da infância. Meu pai me deu o presente mais importante da minha vida. Mas o presente maior dele, cara, vai ser uma Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia dele e vou guardar. Cara, o que eu tô contando pra vocês não é mentira, poucas vezes eu falei isso. Meu pai tinha uma biblioteca, cara, com centenas de livros. Eu fui numa Bíblia. Eu peguei a Bíblia, essa aqui eu vou guardar pra mim. Quando eu abri a Bíblia, cara, tinha uma mensagem do meu pai pra mim. Filho, se eu nunca mais... Filho, tá no papel. Filho, boa viagem. Deus te abençoe, até breve, alguma coisa assim. Seu pai. Até hoje eu não sei porque ele escreveu aquilo, até hoje eu não sei porque ele não me entregou. E até hoje eu não sei porque eu fui naquela Bíblia. São mistérios, né? E aí da minha mãe, cara, aí a minha mãe seguiu, minha mãe super sã e tal. Só que em 2019, cara, eu tava viajando, eu tava na Europa. Aí um amigo meu da minha rua, que eu nasci no Ivuti, ligou. Hoje o WhatsApp é muito louco, você fala com qualquer pessoa no mundo todo. Ele me mandou uma mensagem assim, falou assim, cara, você tá por perto? Falei, cara, tô longe pra cacete, o que aconteceu? Eu falei, meu, tua mãe tá com uma panela andando pela rua e procurando, acho que descartá-la. Aí eu mandei mensagem para minhas irmãs foram lá, aí a gente descobriu que minha mãe tava com Alzheimer, 2019. Aí minha mãe segurou até janeiro de 2021. Quando a minha mãe tava doente, cara, eu falei a mesma coisa com meu pai, porque a gente não pode ser egoísta. Minha mãe tinha um rombo nas costas desse tamanho assim, ó. E é muito louco isso, cara. Eu nunca tinha visto minha mãe nua. Eu também, da mesma forma que eu nunca tinha visto meu pai nu. Só que cuidar do meu pai foi mais fácil para mim. Meu pai era homem. Cuidar da minha mãe, lavar as partes íntimas da minha mãe, era uma coisa muito louca. E eu só fazia isso porque minha mãe tinha Alzheimer, não sabia que eu era o filho dela. Até que um dia ela chegou e falou assim, ei, eu sou mulher. Aí eu disse a ela, e eu sou o seu médico, me respeite. Dela, desculpa, doutor, e eu continuei lavando ela. E aí, minha mãe faleceu num dia que eu ia fazer um jogo. Eu estava aqui em São Paulo me preparando para fazer um jogo, porque eu revezava com os meus irmãos ao cuidado da minha mãe. E aí eu estava me preparando para fazer um jogo, aí a minha amiga de infância, que é chefe do hospital, me ligou e falou, ó, precisa alguém aqui da tua família no hospital, eu acho que o teu irmão não está aqui agora. Daí eu desliguei o telefone e tal, daí ela falou, cara, eu vou falar real, vai, tua mãe faleceu. Aí eu ia fazer o jogo, voltei para Itanhaém, claro, fiquei lá, participei de tudo da minha mãe. Aí 3 dias depois da morte da minha mãe, eu reuni os meus irmãos e falei, cara, tem um jogo do Santos agora e eu acho que eu vou narrar esse jogo. Eu vou narrar não para falar da minha mãe, eu vou narrar em homenagem à minha mãe. Aí a maneira que o jogo rolou, se vocês pegarem o jogo, foi muito louco, cara, porque o Patati, que é o jogador do Santos, o apelido dele é Patati porque ele usava chuteira maior quando era criança. Então ele era chamado de Palhaço Patati. E aí eu lembrei da minha infância, que eu também tinha chuteira, que a minha chuteira era maior e meus amigos tiravam sarro de mim, que chute, enfim. Ele levou a mãe dele para assistir o jogo. E quando ele fez o gol, ele foi lá oferecer o gol para a mãe dele. Então foi passando um filme na minha cabeça da minha mãe que tinha morrido há 3 dias atrás. 3 dias antes. E aí no último giro, cara, e é muito louco isso, porque eu estava completamente concentrado e eu não escrevi nada porque eu não ia falar nada da minha mãe. Só ia narrar em homenagem a ela. Aí no último minuto, quando eu falei assim, no último giro do ponteiro, aí desarmou. Aí eu fiz homenagem para minha mãe e aquele dia, cara, eu não fiz apenas a homenagem à minha Dona Maria. Eu fiz a minha homenagem a todas as Donas Marias, a todas as mães. Porque quantas mães que abdicam das suas vidas, dos seus sonhos pela sua família, né? Quanto que a minha mãe abriu mão da vida dela, cara, que saiu lá de Itariri para casar com meu pai, para criar 7 filhos, para cuidar de uma porrada de neto. E muitas vezes eu falei, mãe, vamos até a Europa, que eu não quero avião. Mãe, vamos passear lá. Não, não quero, tem que cuidar do almoço do fulano, do Beltrano. Então eu narrei para minha mãe. E viralizou, cara, de uma forma impressionante, assim, que assim, até hoje, eu respondo aí na mensagem.
E assim, parece que foi trend top mundial lá, negócio de Twitter e tal, mas cara, a morte da minha mãe, isso aí não comemorei nada disso. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz e todas as minhas orações eu agradeço a Deus foi o seguinte: depois daquele dia, eu recebi não centenas, milhares de mensagens. E muitas dessas mensagens eram o seguinte: cara, eu não falava com a minha mãe. Depois daquela narração eu comecei a falar com a minha mãe. Teve um jogador famoso, que eu não vou citar o nome, que ele descobriu o meu telefone, ele me ligou e falou assim: a minha esposa não falava com a mãe dela. No outro dia nós almoçamos com a minha sogra. Eu vi moleque que falava assim: cara, eu nunca falei benção mãe, benção pai. Depois daquela homenagem para sua mãe, até hoje eu acordo e falo benção mãe, benção pai. E eu também postava, sem mostrar o rosto da minha mãe, eu mostrava eu dando banho na minha mãe, eu mostrava eu limpando a minha mãe, eu mostrava eu passeando com a minha mãe. Por quê? Porque muita gente acha que o narrador da Globo não faz xixi, não faz cocô, não chora, não se irrita, não briga. Eu fiz muita gente tirar mãe de asilo. Eu fiz muita gente, além da cuidadora, começar a cuidar da mãe e do pai. Então acho que minha mãe foi acabou, a morte dela acabou sendo esse exemplo. E eu falei pra caramba, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu fui criado assim, sabe? Bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe, eu tô aqui. E assim, hoje eu tô vivendo mais São Paulo. Hoje eu tô vivendo mais as coisas que eu conquistei na minha vida. Mas assim, eu tô sócio de Ipiranga aqui desde março do ano passado. Porque antes, todo o tempo eu tava lá em Itanhaém. Eu era o cara que eu trabalhava na Globo, narrava um jogo de Copa do Mundo, no outro dia eu estava em Itanhaém fazendo mercado com a minha mãe. No outro dia eu estava levando minha mãe para almoçar na cidade diferente, ela falava: nossa filho, não é muito caro? Eu falei: não mãe, hoje eu tenho condição de comer isso aqui. Sabe quando você começa a conquistar, que nem você falou, como é que você percebeu que você estava conquistando? Sabe aquele restaurante que você passava na frente e jamais imaginava entrar? E muitas vezes o teu pai falar para você que ali é legal e você não podia entrar, e você levar o teu pai. É maravilhoso. É isso. Quando eu comprava carro, meu pai perguntava assim: esse carro chega em Iguape? Que era a cidade dele. Aí todo carro que eu comprava, eu levava meu pai para Iguape e a gente almoçava no melhor restaurante. E eu falo muito isso, eu divulgo muita coisa, porque meu pai era pintor de paredes, e meu pai pintava a casa das pessoas. E meu pai ficava no cantinho com o prato de comida que eu levava. Porque eu levava a marmita pro meu pai, que meu pai pintava a casa dos ricos, que era um bairro a 5, 6 quilômetros da minha casa. Então poucas vezes meu pai voltava para almoçar em casa. Então eu levava de bicicleta a marmita pro meu pai. E muitas vezes eu vi o meu pai comendo no cantinho das casas e não comia à mesa com os caras da cidade. E aí hoje não, cara. Hoje eu venci na vida. Hoje eu tenho uma casa muito legal na minha cidade, cara. Todo mundo que vai fazer serviço na minha casa, ninguém leva marmita. Todo mundo come a mesma comida que eu como, todo mundo come na mesma mesa que eu como. Esses dias um cara foi instalar um negócio da minha casa lá, ele levou uma marmita, eu falei assim: não, dá essa marmita pra alguém, você vai almoçar comigo. Ele falou: cara, eu tô há 30 anos no ramo, nunca ninguém me convidou a almoçar à mesa. Daí eu falei assim: eu tô fazendo isso em nome do meu pai. Meu pai poucas vezes sentou nessa mesa e você vai representar o meu pai. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ser muito fiel às nossas tradições, às nossas raízes e respeitar os nossos pais. E muitas vezes eu venho aqui no AVS, aqui, até o Tuxê tá vendo aqui, muitas vezes eu jogo bola com eles e imagino eu tô jogando com meu pai. E eu respeito todos eles como se fosse meu pai. Então já que você falou sobre isso, né, que você estava até homenageando ele narrou, eu queria narrar um lance, né, queria que você comentasse as dificuldades, né, que pode ser desde o começo, lá no início de ser narrador, quanto hoje, né, dificuldade que as maiores dificuldades que o narrador passa assim, durante o jogo. Cara, eu sempre falo o seguinte: a narração esportiva ela é um ser vivo. Todo dia vai acontecer uma coisa diferente. Todo dia. Por exemplo, a gente está gravando aqui, hoje é quarta, né? Terça, dia 18, eu narrei um jogo de basquete, não tinha repórter. Entendeu? Só que, cara, eu estudo tanto para fazer um jogo, cara, que você não tem noção. Eu me preparo tanto, cara, que eu sei até... se for alguma coisa de homenagem, eu sei até o nome do pai do cara que tá jogando, a cidade que ele nasceu. Então ontem eu me preparei tanto e não sabia que não tinha repórter, eu só soube meia hora antes. Então eu fiz a função do repórter, evidentemente só não entrevistei
os jogadores. Então, perrengue, cara, e narração tem todos os dias. E uma coisa que eu acho muito importante para vocês que estão começando agora, tem muita gente que sai da faculdade e já quer trabalhar na Globo, o cara já quer trabalhar na ESPN, o cara já quer trabalhar na principal emissora do Brasil. Eu acho que é válido, tem que lutar para isso mesmo, mas eu acho que é muito mais gostoso quando você passa uma porrada de perrengue antes, para quando você chegar numa Globo e um microfone falhar, você saber o que fazer. Entendeu? Já aconteceu várias vezes de eu estar narrando na Globo, de cair uma transmissão e eu ficar uma hora, sem nenhuma imagem e trocando ideia com o cara do meu lado, porque eu estava bem preparado para aquilo. Então acho que você tem que se preparar, né, para os perrengues, que os perrengues vão ter pra cacete numa web rádio, numa rádio pequena, numa rádio grande, na Globo. Claro, e evidentemente, cara, que eu chego na Globo para narrar, tem lá meu microfone, o cara sabe que eu gosto do monitor, que é o PGM do lado esquerdo, o cara sabe que eu gosto da cadeira na altura da TV, tem a água lá, a minha água, o cara sabe que eu gosto, que eu uso óculos, então o cara já deixa lá um guardanapo. Por quê? Porque não é só o narrador, né? São no mínimo 10, 15 pessoas ali por trás de você numa transmissão. Mas os perrengues que eu passei lá atrás me ajudaram e me ajudam muito para os perrengues que eu passo hoje. Repito, hoje é muito mais fácil fazer. Muito mais fácil fazer, porque por toda a estrutura que a empresa oferece. Mas, cara, dificuldade é sempre, cara, é sempre. Todo dia tem uma dificuldade, posso falar, é uma delícia ter dificuldade, cara. E aí vai passando o filme, porra, quando eu tava lá na Rádio Atlântica aconteceu isso, cara. Naquela época eu fiz assim, ó, hoje como eu tiro de letra, entendeu? Friozinho na barriga. Bacana. E passando agora para outro ponto da narração, que a gente quer muito fazer essa pergunta, é sobre bordões. Que assim, você tem um monte, até vou citar outros colegas, por exemplo, Milton Leite, que pra mim é um gênio, cara. Demais. E gente boa, gente da melhor qualidade, que é o mais importante, né? Que não adianta nada o cara ser grande com o microfone ligado e ser um boçal com o microfone desligado. Eu conheço vários. Ele é maravilhoso em on e em off. Nossa, um dia você conhece... Imagina conhecer Milton Leite, tá maluco. Eu vou fazer essa ponte pra vocês. Ai, nossa, até tô tremendo agora. Mas como que é criar um bordão? Assim, que a gente, todos os narradores têm bordão, todos criam bordões diferentes. Mas como que é ter um bordão só seu? Como criar uma marca, ter um bordão só seu? Cara, eu sempre falo pros narradores, assim, quando os narradores perguntam pra mim, falo, cara, para de ficar querendo criar bordão, velho. Porra, você faz lá, fica muito chato, bordão chato. O bordão mais legal é o bordão que acontece do nada. Por todos os ângulos pra você curtir. Como é que surgiu? Eu tava fazendo um basquete, atrás, no meu ouvido, tava o Rafa Rezende, que é um cara que eu brinco que eu falo, literalmente, você nasceu num caminhão de televisão, porque o pai dele e a mãe dele trabalhavam, então acho que conceberam ele no caminhão de televisão. E o Rafa falava assim, puta, cara, eu adoro trabalhar com você, porque você pega os lances por todos os ângulos, cara, você valoriza todas as câmeras. Ah, na outra bola eu falei, por todos os ângulos. Saiu o bordão. Eu não fico lá dormindo, ah, meu Deus, eu vou dormir com uma caneta se sonhar o bordão, eu vou fazer. Pega esse passinho, eu tava jogando lá em Itanhaém, aí o meu amigo pegou, pum, puta que pariu, pega esse passinho. Eu falei, só não vou usar o puta que pariu, mas eu pego o passinho, pum, coloquei o monstro. O monstro eu tava narrando um basquete também, e aí eu, vai pra dentro, Danilo, cesta! Aí o cara do meu ouvido, velho, você é monstro narrando. Aí eu falei, opa, eu vou usar o monstro. Aí, cara, aí vai fluindo e vai pegando, entendeu? Se você perguntar para a maioria dos narradores, acontece do nada. Tem um que eu faço uma brincadeira, que eu tenho um amigo de infância, o Gu, Luiz Acácio, o Gu, e ele é um sarrista. E ele, hoje tá desse tamanho, mas quando ele jogava bola, ele era um absurdo jogando bola. E a gente jogava futebol de salão antes de eu ser narrador esportivo. Ele pegava a bola com o pé assim, ele ameaçava o cara aí, ele falava assim, ô, vai comprar pão? Traz meia dúzia pra mim, e voltava, né? Aí eu narro o jogo hoje, quando o cara dá o drible do zagueiro, ele falou, opa, vai buscar pão, traz meia dúzia pra mim, ai, cacá. A galera gosta. Teve uma que é muito engraçado, eu tive um chefe espetacular chamado Alfredo Toné, que é um gênio da televisão brasileira,
E aí eu fiz aí esse bordão aconteceu o seguinte, o cara do Pinheiros estava metendo bola pra caramba de 3, eu falei, nossa, cara, mão calibrada, né? Mão calibrada, passou no posto, né? Que você calibra o pneu no posto. Aí eu, mão calibrada, passou no posto! Aí no outro dia o Toné, nossa, que bordão ridículo, passou no posto, que merda. Aí no outro dia eu fiz um jogo do Pinheiros de novo, chamei, ei, narrador, eu passei posto, mão calibrada. Eu falei, e aí, Toné? Continua, entendeu? Tem coisa que você faz e fala, porra, não é legal. Para, né? Tem um que eu usava, tô usando pouco, porque um comentarista falou que não era legal e eu fui na dele, mas eu acho que acaba sendo legal, que é bota um sorriso na galera, mostra que você é fera, eu acho que é legal. Então esse aí eu tô um pouco tímido pra usar, mas não escrevo nada, cara. Acontece, pode estar conversando com você aqui, você fala alguma coisa, eu vou falar, porra, legal, vou usar. De forma natural, né? De forma natural. Tem um que você fala que eu sempre dou risada, tipo, eu vejo que você tá narrando, eu sei que em algum momento você vai falar, mas sempre que você fala, me pega, assim, que é o... Alguém faltou. Alguém faltou ao ensaio, porque o cara, no vôlei, né? O cara dá o passe, o cara vai, o cara não tá, opa, alguém faltou ao ensaio. Tá? Essa ficou legal também, essa ficou bacana. Você sabe que é muito legal isso, porque, por exemplo, o monstro, ele é do basquete, né? Só que o monstro é meu, né? O monstro é meu. Aí teve um jogo de Copa São Paulo, eu não vou lembrar, acho que era Gersinho, era Gersinho. Goleiro do Batatais, que o Batatais chegou numa final de Copa São Paulo, não foi? E o jogo foi lá em Jundiaí, se não me engano. E esse menino, ele tinha perdido a irmã num acidente de carro. E ele falou que nunca mais ia jogar. E ele voltou a jogar por causa da irmã. Em homenagem à irmã, ele voltou a jogar. E ele pegou 3 pênaltis, cara. 3 pênaltis. Cara, no segundo, beleza. No terceiro, eu falei, Gersinho, porque era Gersinho, ele era de Batata. Gersinho, você é monstro! Aí o meu chefe, porra, isso aí é pro basquete. Eu falei, não, meu, o cara pegou 3 pênaltis. Se ele pega o quarto, você vai falar o quê? É interessante isso, né? Aí eu falei, porra, talvez eu fale monstro de novo, então, mas não vai ficar legal. Mas eu dei sorte que ele só pegou 3. Mas é um exemplo, né? Esses dias eu narrei o Tadeu, lá do Goiás, ele pegou 5. Como eu sei que ele é um pegador de pênalti, todo pênalti eu falei, você é monstro, você é gigante. E assim vai. Isso aí é muito bom. Muito... Pô, a gente ia pedir pra você falar, só que você já falou, foi sensacional, velho. E você sabe como é que é, ó? Eu não escrevo, tá? Eu não tenho meus bordões ali, eu não... Entendeu? É na hora. Por exemplo, assim, no basquete, quando o cara começa a meter bola de 3, eu falo 3, cai a bola de 3. Aí me falaram, na NBA, você vai sofrer. Porque os caras metem 15 bolas de 3. Aí na NBA, quando eu faço, quando o cara mete 6 bolas pra cima, eu começo a falar 3, né? E tem isso, cara. A narração é uma delícia. Pra você ter uma ideia, não vou citar o nome aqui, né? Teve um amigo meu que foi narrar handball, ele nunca tinha narrado. Aí, gol! Aí o comentarista falou assim, esse jogo vai ser 70-30, você não vai ter fôlego a partir dos 10. Aí o cara, gol. Só os golaços. Só os golaços. O Thiago Leifert, ele deu uma entrevista aí polêmica, né? E acabou revelando o time dele. A gente também queria saber qual que é a sua opinião sobre jornalistas que revelam o time que torce. Cara, aliás, o Thiago Leifert é um cara espetacular. O Thiago Leifert foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros apresentadores a dar valor para os narradores esportivos com os gols no Globo Esporte. E ele era um cara que tinha umas sacadas maravilhosas no esporte. E hoje o que ele faz é espetacular até hoje. E até tem uma coisa que viralizou também. Na época eu tava gripado, cara. E aí eu tentava espirrar assim, mas fora do ar, né? E ele é tão trabalhador que ele chega na TV 5 da manhã para apresentar o Globo Esporte às 1 da tarde e ele fica assistindo os jogos e ele viu lá eu espirrando. Daí ele parou o Caio, brincou com o Caio, peraí um pouquinho que o Dudinei vai espirrar. Eu espirro, mas fora do ar e tal. Enfim, é uma baita sacada. Bom, com relação a revelar time, cara, eu acho o seguinte, a gente vive num país de haters, né?
A gente vive num país que, se você narra Ponte Preta e Guarani, se você narrar Ponte Preta com 4 Os e Guarani 4,5, pronto, você é um lixo, você torce pro outro time. Então, cara, de verdade, eu prefiro não falar, até mesmo aqui no clube a galera pergunta, eu falo, cara, não faço questão nenhuma em falar por causa disso, entendeu? Por causa disso. E vou te falar uma coisa, tem muita gente que, eu não posso falar o meu time, aí não trabalha mais naquela empresa, vai para uma web rádio e começa, agora eu posso falar. Não, e assim, e vou te falar a real, também não morro de paixões pelo meu time não, cara, entendeu? Já narrei muito jogo do meu time, tomando sacola, ganhando e com câmera em mim. Pra mim é a mesma coisa, cara. Eu narro pra Dona Maria, pro seu Oscar, eu narro pra mim, meu time que tem que ganhar e meu time que eu digo, a minha equipe ali que eu tô fazendo, então não faço muita questão não. Tem muita gente que divulga, por exemplo, o Thiago, o Thiago não é um narrador esportivo, né? O Thiago, tudo bem que ele narrou esses dias, fez videogame e tal, mas ele não é um cara que vai no estádio, tudo. Tem alguns comentaristas que revelam, o Mauro Betting, pô, sempre revelou que é palmeirense, é super respeitado pelos outros, muito criticado pelos palmeirenses, enfim, mas de boa, prefiro não falar nada não. Tranquilo. Não, tem até o caso do Vilani, que ele jogou Corinthians e Inter, ele falou, põe no DVD, aí assumiram que ele é corintiano, que ele é... Cara, é muito, ó, pra você ter uma ideia, ó, quem é o time que tem melhor fase hoje? Palmeiras. Aí a maioria dos jogos que eu narro do Palmeiras ganha, porque o Palmeiras ganha. Você é palmeirense. Ou porque a maneira que você narra, pô, o Palmeiras tá ganhando tudo. Aí o Santos fica 5 jogos sem vencer, aí eu narro um jogo do Santos e ganha. Porra, quando você narra, o Santos ganha. Eu falei, velho, Copa do Brasil ano passado, o Santos tomou de 4 do Corinthians, foi eu que narrei. Então não tem essa, não. Por exemplo, narrador que se vangloria, eu narrei, velho. Você narrou como eu narraria, entendeu? O narrador é apenas mais um ali. Entendeu? Por exemplo, tem cara que fala, pô, eu narrei 3 gols de Romário, eu narrei 3 de Obina. Qual é mais difícil, ter gol de Romário ou 3 de Obina? É mais difícil 3 de Obina, eu narrei 3 de Obina, né? Então, mas por exemplo, o último gol do Ronaldo, Fenômeno, fui eu que narrei. Bom, mas quer dizer que se não fosse eu, se fosse você, ele não ia fazer? Claro que ia. Então, cara, o último gol do Ronaldo é do Ronaldo, não é meu. Agora, calhou de eu fazer o último gol dele. O Roberto Carlos, aquele gol olímpico que ele faz no Corinthians lá e tal. Esses caras são fenômenos, né? Eu narrei jogos dos caras. Aí outra vez que os caras brincam, porra, eu narrei 4 gols do Romário. Eu falei, eu narrei 3 de Obina. Foi contra o Corinthians, 3-0? Eu acho que foi em Presidente Prudente, não foi? Se não me engano, acho que o Ronaldo se machucou nesse jogo. Alguma coisa assim, tipo, alguém foi ver o Ronaldo e viu o Obina, alguma coisa assim. O Obina, craque. Muito craque o Obina, tá? Saudades. Eu não faço questão não e é legal, porque todo mundo acha que eu sou corintiano, São Paulino, palmeirense, Santos, flamenguista. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito legal aqui, ó. Eu tava fazendo basquete, era uma final entre esporte e Americana, basquete feminino. Cara, você vai narrar um jogo em Americana, com ginásio lotado, a bola de Americana vai fazer mais barulho. Né? Tá lá, cai a bola. Aí os torcedores do esporte, esse torce pra Americana, não sei o quê. Aí eu fui fazer o jogo em Recife. Cheguei lá, uma tiazinha com um guarda-chuvinho lá do frevo, lá, não sei o que você torceu pra... Aí eu comecei a narrar o jogo do esporte, a bola do esporte, lotado o ginásio. Mesma coisa, a torcedora americana, tá torcendo pro esporte, não sei o que. Falei, porra, que bom, então eu tô torcendo pros dois, tá tudo certo. Mas passando para a próxima pergunta também, que é assim, a Globo tem vários campeonatos, inúmeros campeonatos, porém não tem muitos campeonatos europeus. Por exemplo, não tem Premier League, não tem a La Liga. Você sente falta de não narrar jogos assim? Por exemplo, hoje não narrar um gol do Haaland, por exemplo, que o Haaland é absurdo. Não narrar um gol do Mbappé, que também é absurdo. Cara, eu acho que é uma estratégia da empresa, né? Algum motivo tem para a empresa não ter o campeonato, né? Aí já é uma coisa que foge totalmente da minha alçada. Mas claro, seria sensacional. Mas aí eu sei do meu tamanho. Se esse evento tivesse da empresa, eu não seria um dos narradores também. Então eu narro em casa. Ontem mesmo teve jogo, né? Milan e Napoli. Teve jogo do City, né? Não, no Real e Chelsea. Eu tava lá cortando o cabelo e brincando com os caras narrando o jogo. Tá valendo. Bom, a gente também queria saber se você já narra também futebol, ou basquete, ou se tem algum esporte diferente assim, que você gostaria de cobrir. Você falou que gosta bastante de surf também, não sei se você tem. Cara,
a cidade de Santos é uma cidade espetacular porque tem todos os esportes lá. Eu cobri muito surf. E aprendi muito com picuruta e com tantos outros. Eu gostaria de fazer o surf, até porque hoje, nessa molecada aí, nessa tempestade brasileira aí, nós temos o Miguel Pupo, né? E o Samuel, que são da minha cidade, né? São de Itanhaém. O pai dele, o Wagner Pupo, quando ele era jovem, ele jogava bola comigo lá no Palmeirinhas, lá em Itanhaém, um baita surfista. Então eu gostaria muito de fazer o surf, sim, entendeu? Fazer o surf. E, cara, eu acho assim, ó, eu fiz natação já no Sport TV, eu fiz Troféu Brasil, eu fiz aquela que é em Mococa, que é super tradicional de natação, o Chico Piscina, eu também fiz. Eu gostaria também de fazer natação, já fiz atletismo, já fiz umas provas bem legais, assim, na Jamaica. Cara, o que me pôr pra fazer eu faço, mas assim, hoje eu gostaria de fazer surf, se desse uma oportunidade eu gostaria de fazer surf. Legal, surf que tal? Todo mundo tá começando a ver surf também, então é legal. E é diferente, né, cara? O narrador tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo, no surf ali a estrela é o comentarista, né? Não é o narrador, né? Na natação, o comentarista fala muito nos últimos 25 minutos, 25 metros é você que domina, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não, mas legal. E a próxima pergunta também que, assim, você já comentou de ter trabalhado com, não sei se ídolos, mas pessoas que você gostava muito e tal. Cara, assim, ó, o que eu penso? Eu acho que o ídolo é o cara que foi fenômeno na modalidade dele, né? Independentemente de eu torcer pra ele quando eu era moleque ou não, ele é um fenômeno. Então, cara, pra você ter uma ideia, eu sou de Santos, né? Eu sou de Itanhaém e minha vida profissional Itanhaém, Santos. Pô, narrei jogo com o Pelé, entendeu? Eu tenho um gol que o Pelé narrou comigo, entendeu? Pô, então, mas imagina você chegar no elevador e o Pelé subir com você e você dá vontade de falar, cara, me belisca aqui. Legal. Pô, eu trabalhei com o Clodoaldo, um dos gols mais lindos da Copa do Mundo, o Clodoaldo lá de Santos e tal. Pô, eu trabalhei com o Pepe, que brinca que é o maior artilheiro da história porque o Pelé é ET, né? Aí você vai fazer, vem pra São Paulo, aí os caras, você vai trabalhar com fulano. Eu falei, velho, já trabalhei com o Pelé. Pô, você vai trabalhar com ciclano. Eu falei, já trabalhei com o Clodoaldo, né? Aconteceu, não vou citar, aconteceu um dia de um cara pegar e falou assim, meu, você tem noção do que significa esse jogo? O clássico eu falei assim, velho, eu narrei Vuti e o Nido de Savoy em cima de um caminhão, com mais gente me vendo do que me ouvindo, e as duas torcidas inflamadas. E o radinho espalhando uma coisa lá nos carros lá. Quem vai me bater se eu narrar aqui? Tanto faz, né? Então, por exemplo, aí você vem aqui para São Paulo, pô, olha só, a minha paixão de seleção brasileira é o time de 82. Entendeu? Porque eu vi um pouco de 78, mas não lembro, mas de 82 eu vi. E a última vez que eu chorei por seleção brasileira foi em 82. De lá pra cá, vou falar real, se eu tiver um jogo de seleção brasileira, eu vou me preparar muito. Mas se tiver um jogo de seleção brasileira e um jogo do AVS aqui, eu venho jogar no AVS. Eu não vou parar pra ver seleção brasileira. Agora, eu vou narrar semana que vem. Aí é diferente. Então, por que eu tô falando isso? Pô, naquele time de 82, eu trabalhei com o Valdir Pérez. Naquele time de 82, o Leandro eu não conheci. Esses dias eu encontrei o Oscar. E o Oscar me chamou pelo nome. Pô, o Luizinho, né? É lá de Belo Horizonte, eu não vi o Luizinho. Mas você pega o lateral esquerdo, Júnior, foi meu comentarista. Pô, o Falcão, uma vez eu fui pegar um autógrafo dele pra dar pra um amigo meu, ele falou, ô Dinei, com o maior prazer. Pô, o Falcão me chamou pelo nome, né? O Sócrates, eu tive o privilégio de um dia tomar um vinho com o Sócrates. Pô, o Zico, não sou amigo do Zico, claro, pô, mas o Zico quando me vê, ô Dinei, tudo bem? Entendeu? Aí você pega o Serginho Chulapa, eu já o levei na minha cidade de surpresa para os meus amigos que estavam se trocando no jogo Corinthians e Santos. Ele entrou no vestiário e foi, ei, a 9 dos dois é minha. E o Serginho jogou na minha cidade. O Éder, né, o ponta direita, sabe quem eu sou, entendeu? Então, enfim, todo aquele time, o Batista, eu trabalhei com o Batista. Né, o Edinho, de 3 Copas do Mundo, eu trabalhei com o Edinho. O Miller, de 3 Copas do Mundo, eu trabalhei com o Miller. Então, cara, é uma delícia. Isso, ídolos do esporte, futebol.
Pô, eu já trabalhei com o maior, a melhor líbero da história, é a Fabi. Fiz vários jogos com a Fabi. Pô, Nauber, os maiores jogadores de vôlei da história. O Carlão, os maiores vencedores. Pô, eu trabalhei com todos esses caras, entendeu? Oscar. Pô, até semana passada eu tava com a Hortência, rainha do basquete, entendeu? Então, cara, é sensacional. Além dos ídolos do rádio. Por exemplo, o Osmar Santos, a primeira vez que eu vi o Osmar Santos, pelo amor de Deus, Osmar Santos, hoje ele me vê, porque eu sou o Odinei, irmão dele também, ele fala Odinei, sabe que eu sou o mesmo nome do irmão dele, entendeu? Pô, o Luiz Roberto, que era um ídolo meu de infância quando ele narrava no rádio, pô, hoje é meu parceiro, trabalho com ele na Globo, J. Júnior, monstro de narrador. Não, eu vou começar a citar nome aqui, vou perder alguém, mas, cara, é sensacional. E pra falar dois, assim, dois do cacete. Eu trabalho com Fiore Gigliotti, velho. Pra quem não conhece Fiore Gigliotti, vai buscar aí no Google. Fiore Gigliotti é um dos maiores narradores da história, um dos maiores narradores que fez jogos do Pelé. E eu tenho uma passagem espetacular. Um dia eu tava na Vila Belmiro e eu cobri o dia a dia do Santos pra Record. Na época, aquele celular tijolão, eu peguei e falei, Pelé, tô ao vivo aqui com o Fiore. Ele, pelo amor de Deus, Fiore aí ficou na cadeira lá, no Didi lá, e 1 hora conversando com o Fiore. O primeiro cheque que o Fiore me deu, eu não descontei, cara. Que eu falei, o quê, meu? Narrava futebol de botão, ouvindo esses caras, eu não vou descontar. Daí o filho dele brincou, seu burro, tira uma foto colorida e guarda e desconta esse cheque do meu pai aí. Tá, pô, Zé Silvério, uma vez eu tava lá em Belo Horizonte, ele, garoto, você vai vencer na vida, você está aqui, garoto. Aí, passou o tempo, ele me encontrou, eu já na Globo, ele, pô, cara, você venceu, que legal, então. Cara, é um delícia. Por isso que eu sempre falo, não desista dos seus sonhos, né, cara? Eu jamais imaginei estar aqui, entendeu? Hoje eu estou sendo referência para vocês, para trocar ideia, e lá atrás tantas pessoas foram minhas referências. É muito bom, muito bom. Bom, você comentou lá no começo da entrevista sobre o seu projeto, né? E agora a gente queria saber como é que foi essa iniciativa do projeto e como é que tá hoje. Tá, cara, é o seguinte, eu tinha um primo chamado Oswaldo Vitoretti. E esse primo, ele era um eletricista que, a partir de outubro, ele diminuía o seu trabalho para ir nos comerciantes da cidade, para arrecadar dinheiro e comprar brinquedos, porque ele se transformava em super-herói Papai Noel no dia de Natal. E ele sempre me pedia dinheiro e tal. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, cara, se um dia eu vencer na vida, eu vou ajudar meu primo no projeto dele. Aí em 2014, quando eu fui para a Copa do Mundo, a primeira que eu fui, eu namorava com não vou falar o nome porque ela é casada hoje, eu namorava e ela falou assim para mim, cara, acho que tá na hora de você fazer algo para a sua cidade, já deu. Aí eu criei um projeto chamado Parceiros do Bem, onde eu dou palestras nas escolas para contar o que eu estou falando para vocês, para a molecada. Por quê? Porque a cidade que eu vivo, o moleque é filho de pintor de parede, ele acha que ele vai morrer ali. Eu também achava que eu ia morrer ali, né? Porque, porra, para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, eu não tenho dinheiro para calçar um tênis, eu não vou, né? E eu só venci porque pessoas me olharam e falaram, cara, você vai chegar, você vai vencer. Então, em 2014 eu cheguei pro meu primo e falei assim, Vadô, o negócio é o seguinte, ó, a partir de hoje, você não vai pedir 1 centavo para nenhum comerciante da cidade, porque eu sei que tem comerciante que despreza você, porque eu sei que tem comerciante que fala, para que eu vou dar dinheiro para esse cara? E eu sei que você não pega 1 centavo disso, então é o seguinte, parou. Aí, o que eu fiz? Eu combinei com alguns amigos famosos do microfone e da bola e comecei a levá-los em Itanhaém todo mês de dezembro. No primeiro ano, eu levei muitos jogadores de Santos, o Rodrigão, centroavante do Santos, o Rodriguinho, que foi campeão brasileiro com o Fluminense, o Axel, que jogou em seleção brasileira, São Paulo, Santos, levei esses caras. Naquele primeiro jogo, eu pus o meu 13º. Todo o meu 13º eu pus lá. E aí, para ajudar também a comprar os brinquedos. E compramos na faixa de uns... Ele entregava 500 brinquedos, nós entregamos no primeiro já uns 3.000 brinquedos. Aí no segundo ano, um comerciante da cidade viu. Primeira pergunta que eu falei para ele, você fornece prefeitura? Não, então beleza, que eu não quero nada de vínculo político. Daí ele veio, me ajudou. Aí no segundo ano foi o Ricardinho. Aí já começou a valorizar, pra você ter uma ideia, eu vou falhar aqui, mas ó, pra você ter uma ideia, no campo que eu nasci, no bairro que eu nasci,
que o campo está do mesmo jeito, as crianças pobres igual eu, no mesmo bairro. Eu já levei lá Ricardinho, campeão do mundo com a seleção brasileira. Hortência, maior jogadora de basquete, que um cachê dela é 3 vezes mais do que o meu salário. Todos de graça. Domingos, zagueiro do Santos, zagueiro de outros times. William Capita, zagueiro do Corinthians, campeão de Copa do Brasil. Roger Flores, hoje comentarista, grande jogador de futebol. Eliel, centroavante do São Paulo dos anos 90. Edu, maior ponta esquerda, um dos maiores da história aí do futebol mundial, um dos maiores da história do Santos. Edu, João Paulo, Serginho Chulapa, Gilberto Costa, Caio Ribeiro, Milton Leite, pô, Kleber Machado, vai lá, faz questão de jogar. Teve um dia que nós jogamos lá que a água tava na cintura lá e os caras jogaram o jogo todo. E aí, cara, esses jogadores, eles não cobram nada para ir lá. Depois do jogo eu faço uma peixada espetacular, que os meus amigos sempre, os amigos que cozinham me ajudam e eu compro todos os condimentos para eles, os ingredientes para eles fazerem lá. E os caras adoram ir lá. E aí, cara, infelizmente, quem assiste não tem essa visão de falar, pô, cara, dezembro o Odinei vai levar o time lá, então, cara, eu vou guardar R$10 por mês, no final do ano eu tenho 120, eu vou dar uns brinquedos. Não tem. Se depender da doação, eu não tenho 1000 brinquedos. Então, o que que eu faço? No primeiro ano, eu comprei as camisas de futebol, autografada pelo Tite, na época do Corinthians, autografada pelo Ricardo Rocha, campeão do mundo, pelo Edmundo e tal. Aí os clubes souberam que eu fazia isso e hoje os clubes me dão camisas. Então, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, cada um me dá 3 camisas, né? Então, tem aí 12. E aí, no começo, eu fazia leilão. Só que, pô, cara, uma camisa dessa na loja custa 400. Tinha cara que queria dar leilão R$300. Aí eu peguei e falei, velho, aí vem o Odinei Ribeiro. Eu falei, não, cara, peraí um pouquinho, eu sou o Odinei Ribeiro, cara. Trabalho na Globo, trouxe esses caras de graça aqui. Não vou mais vender essas camisas. Aí alguns amigos empresários da cidade e outros de fora começaram a enxergar de uma forma diferente, viram que eu não estava fazendo aquilo para ser político, eu não tenho intenção nenhuma política. Daí eles começaram a me ajudar nas camisas, comprar as camisas. Hoje eu entrego na faixa de 7, 8 mil brinquedos por ano. Na pandemia agora entregamos na faixa de 2 toneladas de alimento. Só um jogador do Santos, o Arthur, ele me doou 600 quilos de alimento, um jogador do Santos. Durante agora, esse período todo, eu tenho uma reserva financeira, eu ajudo crianças com câncer, eu ajudo às vezes enterro, que a pessoa não tem dinheiro para o caixão, vou lá compro o caixão, ajudo gente para transporte, dou muitos não também. Hoje eu tenho uma parceria com o supermercado da cidade, que é o supermercado Saito, que é o mais tradicional da cidade. Toda terça-feira, quem compra lá no aplicativo tem um percentual que vem para o meu projeto, então eu indico pessoas e as pessoas vão lá e retiram para as associações. Então, cara, eu sempre falo o seguinte, não adianta nada eu chegar onde eu cheguei se eu não for reflexo para a sociedade que eu nasci. Não adianta nada eu estar aqui no Ipiranga, jogando bola com a galera aqui, pô, se tem criança na minha cidade passando fome. Entendeu? Então, como eu não sou político, cara, e como os meus amigos políticos me decepcionaram, entendeu? Porque eu ganho muito mais do que eles estão muito mais ricos do que eu, entendeu? E eu falo isso porque é uma vergonha, entendeu? Então eu faço os meus projetos sociais por isso, entendeu? Porque eu fui um deles, né? Eu passei necessidade, não fome de comida, mas eu queria ter um Danone e muitas vezes eu não tive. Eu queria ter uma bicicleta diferente e eu não tive. Então, dentro das minhas possibilidades, eu faço isso, entendeu? Então o nome do projeto é Parceiros do Bem, desde 2014, e nesse projeto a gente atende todo mundo dentro das nossas possibilidades. Mas o foco principal são os brinquedos no final do ano. Eu tenho uma casa lá em Itanhaém, uma casa muito gostosa, com 3 quartos, e um dos quartos é dedicado ao meu projeto. E um dos quartos, hoje, se você for lá, deve ter brincando uns 2.000 brinquedos lá, que sempre alguém me liga, pô, você tem um brinquedinho e tal. E eu procuro também fazer um estoque de chuteira, que aí as pessoas pedem chuteira. Ontem mesmo eu estava aqui em São Paulo, um amigo meu e falou, pô, Odinei, eu tenho 2 meninos já sendo desvirtuados, os caras estão sem chuteiras. Cara, eu tô correndo, hoje não deu tempo, mas eu tô correndo para comprar chuteira para eles. Entendeu? Eu quero muito, cara, sabe? A coisa mais gostosa do mundo, cara, de verdade. Eu até me emociono, cara. A coisa mais gostosa do mundo é quando eu chego no meu bairro, cara. E o pai fala assim, ó, filho, segue o exemplo desse cara aí.
o papai vacilou pra cacete, o papai já foi preso. Segue o exemplo desse cara aí, porque esse cara tem muito para falar para você. Pra você ter uma ideia, eu não dou palestra na cidade, porque os políticos têm medo de mim, porque eles acham que eu estou dando palestra para pegar o lugar deles. Não, eu estou dando palestra para as crianças votarem melhor do que o pai deles, e isso incomoda, mas faz parte. O projeto tem Instagram, Parceiros do Bem Itanhaém, mas eu uso a minha imagem, entendeu? O Parceiros do Bem Itanhaém, porque é interessante isso, poucas pessoas vão no Parceiros do Bem Itanhaém, pessoas vão no Odinei Ribeiro. E a melhor coisa do mundo, Pedro, é ter credibilidade, cara. Tem gente que nunca eu cumprimentei pessoalmente, nunca, mas o cara entra no meu Twitter e fala assim, por isso que eu não saí do Twitter ainda, porque dá vontade de sair do Twitter. O cara fala, cara, eu não te conheço, mas o seu projeto social é espetacular, estou colocando R$1.000 na sua conta para você comprar bis pra molecada. Pô, Odinei, eu vi que você está precisando de 2 chuteiras. Pô, onde você compra? Aí eu compro lá na empresa X. Eles me dão um desconto lá. Pô, então, tô depositando na sua conta aí, entendeu? Pessoas que eu nunca vi na vida. Isso, a imagem, né, global, me ajuda muito também. Bom, a entrevista vai ficando por aqui. Queria agradecer primeiramente o Danilo, aqui meu parceiro, meu colega aqui nessa entrevista. Muito obrigado, foi um prazer aqui estar com você e que venham mais. Eu que agradeço você, eu tenho que agradecer também o Odinei. Obrigado demais por essa entrevista que hoje é um dos sonhos da minha vida, da minha vida, com certeza, ter estar alguém como você. Obrigado também ao Prefeito Querendo, o Caio, por estar fazendo entrevista aqui. E é isso. Bom, agora agradecer ele, né, a estrela dessa entrevista, né? Muito obrigado, Odinei, por ter dado essa chance, aceitado aí o convite. E que venha mais um papinho aí, né? Mais uma reunião nossa aí, quem sabe. Quando eu comecei a narrar, eu narrava futebol de botão no chão frio da minha casa, depois no gravador. A nossa entrevista começou com 2 câmeras e terminou no celular. Aonde que eu quero chegar? Você que está assistindo essa entrevista, não desista dos seus sonhos, cara. Hoje o leque é muito maior do que quando eu comecei. Quando eu comecei era rádio e jornal. Hoje tem internet, tem podcast, tem Andamcast, Biricast, tem tudo que você imaginar. Então, cara, não desista dos seus sonhos. Para mim é um prazer estar aqui com você, Pedro, com você, Danilo. Obrigado, galera. Eu vou ter que citar nome. Júlia. Christian, porque sem vocês não seria possível isso aqui. Eu sempre valorizo meu time lá da Globo, porque eu acho que todos são muito importantes pra gente estar onde a gente está. Então, cara, obrigado, Mackenzie. Me convidem para ir um dia trocar uma ideia com vocês, vai ser um prazer. E não desista dos seus sonhos, cara, porque eu sempre falo uma coisa, eu jogava no chão frio da minha casa. Hoje, graças a Deus, eu gosto de falar isso porque, o cara fala assim, não, fala porque eu venci na vida. Hoje eu tenho 4 casas. Hoje eu tenho o carro que eu jamais imaginei. Hoje eu tenho a moto que eu jamais imaginei. Mas acima de tudo, eu continuo sendo o mesmo Odinei de Itanhaém. O mesmo coração, o mesmo prazer de ajudar as pessoas. Porque se um dia houve anjos que me ajudaram, hoje eu quero ser anjo na vida das pessoas. Se um dia ídolos me inspiraram, que prazer de estar aqui sendo inspiração para vocês. Um beijo por todos os ângulos. Não faltem aos ensaios e pega esse passinho. Pô, que jeito melhor de finalizar, né? Antes de me despedir, queria pedir para vocês seguirem o Arquibancada Mac, né? No Instagram, @Arquibancada Mac, e no YouTube, @Arquibancada Mac também, e no Spotify, Arquibancada Mac. Eu sou Pedro Balek e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.